Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre a disseminação do coronavírus pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Dando sequência à série dos 6 vídeos que eu falei que ia postar aqui. Já postei os dois primeiros, confiram, assistam, estão muito interessantes. E esse terceiro espero que continue na linha, trazendo aqui informações sobre a sua cidadania, sobre a democracia e sobre a política. A sua cidadania, você tem um direito, você tem direitos, muitos, como eu já tratei aqui no canal, no vídeo anterior, inclusive eu falei bastante sobre isso. Então, dentre esses direitos da cidadania, você tem o direito de ser vacinado. Você tem o direito de ser protegido, de ter sua saúde protegida. Você tem direito à vida. Então, na verdade, indiretamente, o ex-presidente ele atuou nesse seu direito à vida, quando ele deixou de comprar vacinas e 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas, infelizmente, morreram. Um dos primeiros vídeos aqui do canal foi falando sobre a pandemia. Naquela época, eu falava sobre a quantidade de vítimas que estava acontecendo no país, que era elevadíssima, e, por outro lado, o presidente dizendo que era uma gripezinha, né? que era uma chuva, que ia passar. Ao contrário do que o presidente falava, esse vírus ele é muito diferente de todos os vírus que a humanidade já conheceu, né? Ele está aí, olhe o gráfico aqui, ó, a quantidade de mortes de 2023, elevadíssima, morreram mais de 15 mil pessoas, e essas barras aqui são de 2023, essas barras aqui em verde são de 2024. Observe que em 2024, na primeira semana, morreram 101 pessoas, na segunda semana morreram 260, de janeiro agora, né? Segunda semana de janeiro. Terceira semana, primeira semana de 2024, 101 mortes. Segunda semana, 260. Terceira semana, 196. Quarta semana, 212. E quinta semana, 194. Então ele continua aí, eles continuam circulando, e agora no carnaval é um perigo essas aglomerações, as pessoas que não estiverem vacinadas, tomem bastante cuidado. Então, diferente do que uma gripezinha, esse vírus vem se mantendo aqui, ó, persistindo, e o ritmo de vacinação ainda está aquém, vacinação com as doses atualizadas está aquém do que deveria ser. Disseminando fake news, né? Está comprovado hoje, naquela época nem tanto, mas hoje está comprovado as fake news, nos inquéritos das fake news, que havia um gabinete do presidente disseminando mentiras sobre as vacinas, tanto é que o índice de vacinação caiu bastante no Brasil. Já vinha caindo, mas eles reforçaram isso e caiu muito mais. Tem uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a Conecta Direitos Humanos, que fala que o presidente executou uma estratégia deliberada para a disseminação do coronavírus no país. Então, aquela situação que aconteceu em Manaus, onde faltaram insumos, pessoas sendo entubadas sem anestesia, sem, sem anestésicos, né? Pessoas sendo entubadas, pessoas morrendo sem oxigênio. Aquilo que aconteceu em Manaus talvez pudesse ter acontecido em outros lugares se o STF não tivesse agido, se as forças progressistas não tivessem agido naquele momento, cobrando do presidente responsabilidades. O STF salvou a vida de muita gente quando decidiu que os governadores poderiam atuar, porque o presidente não queria que os governadores atuassem, queria que todo mundo tivesse livre acesso, tivesse a economia, não parasse. Teve uma campanha da presidência da República que o Brasil não podia parar. Então, eu não estou aqui trazendo coisas que não estão aí na internet, que não estão confirmadas. Você pode acompanhar, você pode pesquisar. Teve uma campanha dizendo que o Brasil não podia parar no começo da pandemia. Quando começou a se dizer que não tinha vacina, que tinha que se usar máscara, o presidente ficou totalmente contra. Ele mesmo saía em aglomerações sem usar máscaras. Ele tirou máscara de criança, que eu achei uma das coisas mais absurdas, e nada foi feito. O Procurador-Geral da República nada fez.
infelizmente, ele deveria ser responsabilizado por essas mortes também. Então, foi uma coisa lastimável. Tivemos dias que morreram mais de 4.000 pessoas em um único dia. E o presidente continuava fazendo campanhas contra a vacinação, contra o uso de máscaras. Primeiro, contra o uso de máscaras e contra o isolamento social. Tem um discurso aí na internet ele dizendo que era uma gripezinha, que o Brasil não podia parar. Campanha para o pessoal voltar a trabalhar. Então, é um absurdo isso. Isso contraria o seu direito à vida, o seu direito a ter a sua vida protegida pelo Estado. Você paga imposto para isso. Não é de graça. Você paga imposto para ser protegido pelo Estado. O Estado não tem que mandar você sair numa pandemia para trabalhar sem máscara e sem vacina. Isso é um atentado à vida. Isso é um atentado à vida. Então ele fez isso. O exemplo de Manaus, não resta dúvida. Quando o governador tentou fazer alguma coisa, ele foi lá, o pessoal dele, os bolsonaristas, para que não fizesse. O governador recuou o isolamento e teve aquele desastre lá, faltou oxigênio. Teve oxigênio que a Venezuela mandou. O pessoal dali do Amazonas compraram oxigênio, muita gente, particulares comprando, os próprios pacientes, parentes dos pacientes comprando, porque teríamos muito mais mortes do que tivemos se não fosse o pessoal próprio ter tomado atitude, até que o presidente mandou cloroquina, ser distribuído cloroquina, que já estava comprovado que não tinha nenhum efeito, e agora, recentemente, saiu um estudo dizendo que 17.000 pessoas morreram por uso da cloroquina durante a pandemia em países que foram pesquisados. Não pesquisaram o Brasil. Então, se fizer uma pesquisa no Brasil, você poderá ver que tem muito mais gente que morreu pelo uso da cloroquina. Então, a atuação do governo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, foi no sentido de que você não usasse máscara, foi no sentido que não comprasse vacina. Ele recusou ofertas da Pfizer, está na CPI da Covid, um relatório da CPI da Covid, comprovando que ele recusou ofertas da Pfizer e só comprou a vacina quando a opinião pública estava dizendo que tem que comprar a vacina. E recusou, fez o então ministro Pazuello desistir de 46 milhões de doses da Coronavac, desautorizou a compra que o ministro tinha anunciado. Então, é confirmado que ele atuou na disseminação do vírus. E essa pesquisa da Conecta Direitos Humanos, da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, só comprova o que nós já sabemos. Eles analisaram mais de 3.000 normas do governo federal e chegaram à conclusão que houve sim uma estratégia deliberada de disseminação do vírus. Então, desta forma, com um novo procurador já tomado posse, creio que ele deva ser responsabilizado por essa atuação contra a saúde pública, crime contra a saúde pública, crime contra as pessoas, disseminação de agentes patógenos. Isto está previsto no Código Penal. Atuar contra o controle da pandemia. Vocês devem lembrar que no início da pandemia, o governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, não queria que fosse feito nada. No início, o início é o momento mais importante, porque o vírus ele não se propagar tão rápido, né? Não tem um colapso nos hospitais, como tivemos no Amazonas. E quando começa a vacinação, que se descobre a vacinação, ele faz campanha contra. Uso de máscara, isolamento social, campanha contra. O pessoal tinha que ficar em casa e o governo tinha que entrar com dinheiro para o pessoal não ficar não morrer de fome, né? Era um momento emergencial, uma pandemia. Aí quando teve a pressão, aí veio aqueles R$ 200 que depois se transformaram em novamente uma pressão das forças da oposição, né? Uma pressão da oposição, aí se tornou R$ 600. E eram filas imensas para as pessoas receberem esse dinheiro. Era um único banco que fazia, que você poderia fazer esse benefício, se cadastrar, era a Caixa. Então tive muita fila. Então ele fazia tudo para que as pessoas se aglomerassem. Isso, enfim, o governo atuou, segundo a Conecta Direitos Humanos e a Faculdade de Saúde Pública da USP,
uma estratégia deliberada para a disseminação do coronavírus. E dessas 700 mil pessoas, muitos morreram acreditando que estavam protegidos pela cloroquina, que ele também difundia colocou como protocolo no SUS. Teve um protocolo para a pessoa tomar um medicamento que não funcionava. Isso aí também está comprovado. Então, espero que o Procurador-Geral, o novo Procurador-Geral da República, tome providências também com relação a isso. Então, espero ter trazido aqui informações importantes. Até o próximo vídeo. Na sequência dos 6 vídeos que eu fiquei de trazer aqui, acompanhe. São vídeos que eu estou trazendo sobre a democracia, sobre a cidadania, a política, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, transformando aquela lei que é chata de ler em coisas tangíveis para que você entenda com a linguagem simples o que é o seu direito, o que a Constituição diz, né? Então acompanhe aqui os vídeos do canal que eu sempre estou trazendo com base no que a Constituição manda. Um forte abraço, até o próximo vídeo.